Senhor, amém? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. E eu quero dar um beijo para o meu pai que está me assistindo. Também para as minhas amigas Regiane e Priscila. E queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Você que trouxe a sua Bíblia. Quem já achou a Bíblia diz amém. Amém. Quem já achou Lucas, capítulo 12, fala aleluia. Aleluia. Amém. Então vamos ler. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Diz assim: Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa pequena mensagem, eu gostaria de falar para os amados irmãos, tentando responder a uma pergunta. E a pergunta é: o que está faltando? Se vire para o seu irmão aí, mesmo com máscara, e fala para ele aí, o que está faltando? Só para ilustrar, eu não sei se algum irmão aqui lembra, acho que nos anos 90 ou anos 80, não me recordo direito, teve um grupo musical chamado Dominó. Você lembra disso? Quem lembra disso? Então, um desses membros desse grupo, chamado Lenilson dos Santos, ele se converteu e hoje ele é um pastor.
E ele deu o testemunho dele, está lá no... Até anotei aqui, vou abrir aspas. Diz assim, ó: mesmo com todo aquele sucesso, eu não tinha paz. Comecei a entrar em crise, pois tinha dinheiro, sucesso e não tinha felicidade. Em outras palavras, irmãos, esse homem, ele tinha tudo o que as pessoas queriam ter, tudo que as pessoas dão a vida para ter, buscam ter, se esforçam para conseguir, ele tinha tudo isso. E mesmo tendo tudo isso, ele não tinha paz nem felicidade. O que mostra que o homem está buscando, muitas vezes, coisas erradas. O homem coloca, muitas vezes, a sua força, o seu ânimo, a sua energia para buscar coisas que são transitórias, coisas que são ilusórias, enquanto deixa de lado as coisas que são eternas. Há uma troca hoje na situação. Se torna, o essencial vira supérfluo, e o supérfluo vira a coisa principal. Então nós temos aqui o exemplo de um homem que havia conseguido e o seu interior estava vazio. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ó: tendo o que comer e com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Então vamos alegrar o nosso coração, porque o pão nosso de cada dia tem sido nos dado. Então o texto aqui, irmãos, ele mostra alguém que está interessado nas coisas materiais da vida, que o principal para ele são as coisas materiais. Ele está voltado para a comida, para a bebida, para o folgar, para o regalar, para o prosperar, para o aumentar em bens, e ele quer usar isso para si mesmo e para viver uma vida folgada e regalada. E Deus vai dizer para ele, Jesus está falando aqui, Deus vai dizer: louco, você é um louco. Hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E o Senhor vai complementar, vai dizer: assim vai acontecer com aqueles que são ricos nesse mundo, estou parafraseando, mas não têm riqueza alguma para com Deus. O que adianta, irmãos, nós conseguirmos várias conquistas nesse mundo e sermos uns miseráveis para Deus? O que adianta ter o nome lá no jornal, lá na fama desse mundo, na calçada da glória desse mundo, e não tê-lo escrito no livro da vida no céu? O que adianta ser conhecido aqui e ali e Deus não me conhecer? O que adianta eu tentar fazer movimentos nesse mundo, mas quando eu busco ao Senhor, não tenho condição de colocar o céu em movimento a meu favor? E o que é interessante é que o homem busca tanto essas coisas e Deus vai dar exemplos tão mínimos. O Senhor vai falar: olha, você observa os lírios do campo? Nem Salomão se vestiu como um deles. Você já pegou no lírio para ver, irmão? Como é que ele é? A viçosidade, o veludo, né? Parece um veludo aquilo ali, do lírio, né? E o Senhor fala: ó, nem Salomão se vestiu assim. E o que acontece com ele? Num dia está bonito, daqui a pouco está murcho. E o Senhor está perguntando: vocês acham que o Senhor não vai abençoar vocês, não vai cobrir vocês? Se cobre assim o lírio? Se abençoa os passarinhos que não semeiam nem cegam, não acha que vai abençoar vocês? Então, por que tantas inquietações, tantas preocupações? O Senhor está dizendo aqui, ó, é como se ele falasse assim: eu sou o bom pastor de vocês. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Deus pegou Israel. Se você observar no mapa, você vai ver que o caminho saindo do Egito para chegar na Palestina é rápido. Porque até hoje eles são limítrofes, eles são fronteiriços, Israel com o Egito, é rápido. Mas o Senhor deu uma volta com o povo, porque ele não queria que o povo visse a guerra.
Deus levou o povo pelo deserto. E no deserto, a Bíblia vai dizer que o sapato não gastou, a roupa não puiu, não é isso? E o Senhor enviou maná para o povo comer, tirou as enfermidades do meio deles, os guardou, os protegeu e os levou à terra prometida. Local difícil, mas com a provisão de Deus. Muitas vezes o Senhor pega os seus servos e coloca em locais difíceis. Locais que não são receptivos com tapete vermelho. Deus permitiu que seu servo Daniel fosse parar lá na cova dos leões. Mas entrou com ele e o guardou lá dentro. Paulo e Silas foram para lá no interior do cárcere. Lá pela meia-noite, cantando e louvando, o Senhor fez uma visitinha no cárcere e balançou as estruturas. Então, irmãos, seja lá onde nós estivermos indo, o local não é importante, é importante se Deus está indo conosco. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar que o homem está interessado em comer, beber e ficar rico. E eu estou mostrando para os irmãos que isso não é a coisa essencial. A Bíblia vai nos mostrar, como um contra-exemplo, que Zaqueu era um homem rico. E, no entanto, quando ele soube que Jesus ia passar, alguma coisa o motivou a ir até Jesus. O que foi? Faltava algo nele? O que está faltando? Como já tinha dinheiro, já era rico, mas faltava algo, senão ele não tinha ido lá. Ele foi, queria ver Jesus. E o Senhor, ao passar, mandou que ele descesse e foi lá para a casa dele. Começou a conversar com ele. E é como se o Espírito Santo falasse para Zaqueu assim: olha, você gosta tanto de valor, você gosta tanto de riqueza, e eu estou colocando diante de você o maior valor que existe. E ele abriu o coração, abandonou a sua avareza, abandonou a sua loucura pelo dinheiro e entregou a sua vida para Jesus. Foi transformado, foi mudado de dentro para fora. E aquele homem que antes era um roubador, passou a ser um restituidor, um abençoador. Quando Jesus chega na nossa vida, ele arranca a caricatura que nós nos tornamos e nos dá o formato que Deus planejou para nós, irmãos. Ele transforma o nosso caráter. Alguém falou certa vez que se você perdeu família, você perdeu muito. Se você perdeu o dinheiro, você não perdeu nada. Mas se você perdeu o caráter, você perdeu tudo. E Deus transformou a vida do Zaqueu. Restaurou a sua vida e fez dele uma nova criatura. Então, o que está faltando? Você vai ver logo no início da Bíblia que o homem vai sentir essa necessidade de que está faltando alguma coisa. Logo no início, você vê Adão e a sua esposa Eva, eles decidem desobedecer a Deus, comem do fruto, e na hora que ele come, eles percebem que estão nus. Ou seja, naquele momento, ele já percebeu que estava faltando alguma coisa. Porque o pecado arranca a glória de Deus da nossa vida. Se nós fazemos aliança com o pecado, vamos perder a glória de Deus. Então ele perde imediatamente a cobertura da glória. Quando Deus vem falar com ele, ele se esconde. Ou seja, perde a sua posição espiritual. Olha quanta coisa está faltando na vida dele. A Bíblia também vai mostrar que no momento que ele vê que ele está nu, ele tenta se cobrir, ele faz uns aventais de folha de figueira. Em outras palavras, irmãos, não é nada humano
que eu e você consigamos fazer para cobrir a nossa nudez ou o nosso pecado. Não tem isso. A única forma de sermos cobertos é recebermos a redenção que vem através do nome de Jesus Cristo. Essa é a cobertura que o homem precisa. Então, a Bíblia diz que eles se escondem. Por que se escondem? Porque perdem a posição espiritual, perdem a comunhão com Deus. Como é que nós estamos hoje? Estamos cobertos com a redenção do Senhor? Estamos nos cobrindo a nós mesmos? Você lembra quando o filho pródigo retorna? Quem lembra? Lucas capítulo 15. Quando o filho pródigo retorna, a primeira coisa que o pai faz, tira essa roupa dele, coloca a melhor roupa. Irmãos, é a primeira coisa que acontece quando o pecador volta, quando o pecador se arrepende. A roupa é trocada, perde a cobertura suja, manchada, esburacada e recebe a cobertura limpa pelo sangue do Cordeiro. É essa cobertura que Deus tem para nós. Então o que está faltando? Em Lucas capítulo 15, a Bíblia vai mostrar uma outra parábola de uma mulher com 10 dracmas. Vocês lembram disso? Uma mulher que tinha 10 dracmas. Em algum momento, ela vai perceber que não tinha mais 10, só tinha 9. E daí começam as perguntas. Quando foi que ela perdeu a dracma? Quanto tempo ela passou pensando que tinha 10 e só tinha 9? Sabe o que isso nos leva a pensar, irmãos? Que muitas vezes nós estamos caminhando, pensando que estamos íntegros diante de Deus, que não está faltando nada, que tudo que Deus nos deu está conosco, e quando nós olhamos, percebemos que está faltando alguma coisa. Está faltando algum valor que deveria estar conosco e não está mais. E você sabe aonde foi que ela perdeu esse valor? Não foi na rua, foi dentro de casa. Existem pessoas que estão perdendo a sua comunhão com Deus dentro de casa. Estão perdendo o seu valor com o Senhor dentro de casa. E o que foi que ela fez? Quando ela se deu conta que não tinha mais as 10. Meu irmão, ela fechou para balanço. Parou tudo. E foi buscar aonde que estava aquele valor perdido. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. Porque não dá para procurar nada no escuro, irmão. Eu preciso ter luz para poder achar as coisas. Eu preciso estar iluminado pela palavra para poder achar o que foi perdido. Foi a primeira coisa. Iluminou a casa. Varreu, cuidou, foi lá diligentemente. Sabe o que é diligentemente? É cuidadosamente. Não é fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, para se livrar da coisa. Ela fez diligentemente, cuidadosamente. Se nós queremos recuperar o valor que nós perdemos, precisamos cuidadosamente verificar o que aconteceu para perdermos aquele valor. Isso significa que nós estamos deixando de estar íntegros. Precisamos voltar à integridade. E ela pesquisou, ela procurou cuidadosamente até achar. E nisso aí, o que aconteceu? A casa dela ficou arrumada. Ficou limpa e ela recuperou o valor perdido. Quando aconteceu isso, sabe o que depois que ela acha, sabe o que ela faz? Convida seus vizinhos para uma festa. Sabe o que nós podemos concluir com isso? Que quando você recupera a comunhão, recupera o valor,
a alegria não vai ficar contida dentro da sua casa, ela vai passar para o lado de fora. Quando nós estamos íntegros diante de Deus e a alegria do Senhor está na nossa vida, isso atinge outras pessoas que estão à nossa volta. É a melhor pregação. O que está faltando, né? O primeiro milagre de Jesus, irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi realizado em um local onde estava faltando algo. Jesus foi a um casamento em Caná da Galileia, as bodas de Caná, e a festa estava ali, Jesus era mais um convidado, e chegou um determinado momento que acabou o vinho. E Maria foi falar com ele, não tem mais vinho. O que isso fala para nós, irmãos? Um casamento, uma festa de casamento. Você acha que uma festa de casamento tem planejamento? Sim ou não? Sim. E tem um planejamento acurado, né? Uma coisa... Ela é bem planejada. É isso, irmãos? Sim ou não? Sim. Imagina você, os irmãos que vão nas festas de casamento, e se você está na mesa e o garçom demora um pouquinho a passar ali com os salgadinhos, já começa a murmuração. Não está vindo aqui, esqueceu da gente, sim ou não? Então, uma festa de casamento é algo muito bem planejado. Muito bem planejado. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos é que mesmo o bom planejamento do homem não pode prever todas as situações que irão acontecer. Com todo o planejamento, faltou o vinho. O vinho simboliza a alegria. Na Bíblia, o símbolo de vinho é a alegria. E aqui a gente pode perceber o seguinte, que a festa humana acaba rápido. Você já viu as motivações de alegria do mundo? Acaba rápido. São coisas passageiras. Mas o que eu estou querendo mostrar para os amados irmãos é que a verdadeira alegria vem do alto, vem do Espírito. E o Senhor vai agir. Como é bom ter Jesus no casamento. Como é bom ter Jesus como convidado. O Senhor vai agir. E como é que Deus age? O Senhor vai agir, Ele vai convidar todo mundo, vem aqui agora, todos vocês, olha o que eu vou fazer. Foi assim? Como é que Deus age? Secretamente. Secretamente. Deus age secretamente. Sabe quem foi que viu a água transformar em vinho? Quem foi? Você lembra? O mestre não foi. Foi Maria? Não foi. Quem viu o milagre acontecer foram os serventes. Sabe o que isso quer dizer? Que servente vê milagre, irmão. Não foram os convidados, foram os serventes. Vamos desejar ser servente, irmão. Vamos desejar estar à disposição do que Ele mandar fazer. Porque Ele vai chegar lá e vai fazer o quê? Enche essas talhas de água. Alguém podia falar assim,
entendi nada. Estão com falta de vinho, está mandando encher de água. Muitas vezes, irmãos, Deus manda fazer coisas que a gente não entende. Muitas vezes o Senhor manda a gente fazer coisas que nós não entendemos. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de fazer as coisas. E ali foi feito. Encheram de água. E o Senhor mandou tirar e levar o mestre-sala. O mestre-sala provou. E ficou maravilhado. Foi falar lá com o dono da festa, com o noivo. Olha, todo mundo primeiro coloca o bom vinho, no final coloca o vinho pior. Você guardou o bom para o final, né? Aí eu fico pensando que o noivo, não estou entendendo nada, o vinho tinha acabado, que vinho é esse que ele está falando, né? Irmão, sabe o que significa isso? Que aquilo que Deus faz é muito mais saboroso do que aquilo que o homem pode fazer. E se o teu casamento é bom, ele pode ficar muito melhor com a presença de Deus. Porque a providência do Senhor é mais rica do que aquilo que o homem tem condições de realizar. Aleluia! E com Jesus, a festa é prorrogada. Com Jesus, a festa é prorrogada. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que nós somos vasos de barro, mas a excelência do poder é de Deus e não nossa. Segundo aos Coríntios 4:7. Cristo Jesus se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. O que de fato traz riqueza e valor para a nossa vida é a presença do Espírito Santo. Então, se temos que fazer algo e buscar algo, vamos buscar a presença do Espírito Santo. O que está faltando? Essa é a pergunta. Em João capítulo 5, a Bíblia vai mostrar o tanque chamado em hebraico de Betesda, que quer dizer casa da misericórdia. A Bíblia diz que havia ali uma grande multidão de enfermos. E eles esperavam o mover das águas do tanque. E o primeiro que entrava ficava curado de qualquer doença que tivesse. E tinha um homem ali paralítico há 38 anos. E o homem continuava ali, deitado, esperando. E o que estava faltando para esse homem? Jesus vai chegar ali para perguntar para ele, mas o que está faltando? O que você acha que está faltando para ele? Estava faltando um amigo. Porque quando Jesus chega para ele e pergunta, você quer ficar são? Alguém pode perguntar, eu mesmo fico me perguntando, mas Senhor, que pergunta é essa, né? Você quer ficar bom? Você quer ficar curado? Mas repara o que ele vai responder. Senhor, não tenho ninguém. Tenho ninguém que me ajude. Quando eu estou tentando, quando a água é agitada, eu estou tentando ir, sempre desce outro na minha frente. Então estava faltando, o que estava faltando para ele, segundo a ótica dele, era um amigo. Alguém que na hora que a água se movimentasse, se dispusesse a apanhá-lo e ajudá-lo a entrar em primeiro lugar lá no tanque, para que então ele pudesse ser curado. Para ele era isso que estava faltando. Para ele, o foco da sua vida era o tanque. Estava tão perto dele, tão perto, e ele não conseguiu chegar lá e estava ali há 38 anos padecendo.
tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O foco era o tanque. A dependência era humana. Para ele estava faltando isso. Só que quando Jesus chegou perto dele e perguntou: você quer ficar curado? Ele não sabia nem com quem ele estava falando. E ele vai dizer: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. E o Senhor vai dizer para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que estava faltando para ele? Estava faltando a palavra. Irmãos, Deus não tem uma maneira só de fazer as coisas, não. Às vezes estamos pensando que Ele vai fazer do nosso jeito, mas Ele faz de outro jeito. Você repara, o homem está conversando com Jesus e está apontando: não tem ninguém que me ajude, a água não é agitada, o anjo desce, ninguém me ajuda, eu estou aqui, e ele está conversando com Jesus. Quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que ele? Quando nós estamos diante do Senhor, irmãos, Ele tem o poder de transformar a coisa toda. E não precisa anjo descer, não precisa você entrar no tanque. O que precisa é a palavra entrar na minha e na sua vida. Aleluia. É isso que precisa. A nossa dependência não é humana. Isaías vai dizer assim, ó, o Senhor perguntando: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ele estava num local chamado Casa da Misericórdia. Continuou doente. Mas Jesus, Ele sim, é a verdadeira Casa da Misericórdia. Foi até ele e o curou. Aleluia. E quando Deus tem nos chamado, o chamado de Deus para mim e para a sua vida, o que está faltando? Deus chamou Moisés. Moisés estava aposentado, irmãos, 80 anos. Tranquilo, lá no deserto com as ovelhinhas. E numa hora lá ele vê a sarça pegando fogo. Opa! Só que ela não só pegava fogo, ela não se consumia. Que negócio é esse? Quando Moisés chegou lá, o Senhor falou com ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vem, vou te enviar lá no Egito, e você vai dizer a Faraó: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo. Aí Moisés: como, Senhor? Eu? Não, mas eu não sei falar. Então Moisés achava que ele estava bloqueado para a missão, porque ele não tinha eloquência. Mas o Senhor, irmãos, não está interessado em eloquência. Deus está interessado em obediência, em entrega. Deus chama pessoas perfeitas? Não. Então chama Moisés. Vai lá, Moisés. Mas, Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa. Arão é teu irmão? É. Ele fala muito bem, pode ir. Aí no final, depois que Deus falou bastante com ele, Moisés falou assim: Senhor, faz o seguinte, manda qualquer um, menos eu. Ele não queria ir. E o Senhor o convenceu a ir. Um homem de 80 anos entrou lá no Egito, com o seu cajado, e a mão do Senhor foi junto com ele. A Bíblia mostra, irmãos, o homem clamava, as respostas vinham. E Deus executou o juízo sobre o Egito e sobre os deuses do Egito. Porque eles tinham o Nilo como Deus, o Senhor feriu o Nilo com sangue. Eles tinham o sol como Deus, Deus mandou trevas no Egito para mostrar que Ele era o Deus verdadeiro. Então o que está faltando?
Quando Deus chamou Jeremias, falou, vai Jeremias. E Jeremias falou assim, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, quem sou eu? Eu não passo de uma criança. Não digas que tu és uma criança, porque tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Aleluia. O homem é assim, irmãos, ele inverte as coisas. Quando Davi se apresentou para lutar com Golias, porque Golias humilhou Israel, amaldiçoou Israel, e Davi, a unção que estava dentro de Davi se movimentou, e ele, olha, eu vou. Logo quiseram colocar uma armadura nele. Eles não conseguiram enxergar que Davi já tinha a armadura. Achavam que estava faltando. Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer que está faltando, mas o Senhor é que sabe, irmãos. O homem gosta de achar que está em falta quando está completo. E Davi foi com a armadura de Deus e derrubou o gigante. Aleluia. E a chamada de José? Os sonhos. Seus próprios irmãos conspiraram contra ele. O pai mandou fazer uma túnica colorida. Seus irmãos conspiraram, arrancaram a túnica dele, venderam como escravo. Vamos ver agora no que vão dar os seus sonhos. Podem tirar até a túnica colorida que você tem, mas não podem roubar a unção que está dentro de você. A Bíblia diz que ele foi parar lá na casa de Potifar. E aonde ele colocava a mão, Deus colocava dele. Pode estar passando por dificuldades, mas o Senhor é contigo. É a chamada. O que está faltando? Jesus, certa vez, reuniu os apóstolos, o culto com ele terminava à tarde, irmãos. Jesus estava vários dias com a multidão, curou a multidão inteira. E os discípulos falaram assim, Senhor, despede a multidão para que eles possam comprar alguma coisa pelo caminho. Se tivesse relógio de pulso, você podia falar assim, Senhor, está muito tarde já, manda a pessoa embora. E o Senhor falou para eles, olha, não precisam se retirar não, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Não tem? Você já foi desafiado, irmãos? Já recebeu um desafio desse? Dá de comer para uma multidão? Você vai olhar e volta. Mas... Pedro, chega aí. Tem padaria por aqui? Local para tirar dinheiro, caixa eletrônico? Não tem. Como é que vai alimentar a multidão aqui no deserto? Eles ficaram. Aí chegou André e trouxe um rapazinho e falou assim, Senhor, tem aqui um rapazinho, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Que é isso para tanta gente? Se eu fosse Jesus, eu chamava André para um gabinete pastoral depois. Mas, irmãos, olha só, 5 pães e 2 peixes. Entregou a Cristo, ao Senhor. Ele falou assim, manda o pessoal se assentar de 50 em 50, 100 em 100. O que eu aprendo? Deus é um Deus de ordem. Ele não pegou o pão, lançou avulso, o pessoal pegar cada um pedaço. Ele botou o pessoal em ordem. Deus sabe trabalhar, irmãos. 5 pães e 2 peixes. Então uma coisa estava faltando. Alimentar uma multidão com o quê? Com uma oferta de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graça e mandou distribuir. Eles distribuíram, o povo comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O que isso mostra para mim e para você? Que o Senhor, nosso Deus,
é suficiente. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Se eu tenho Ele, eu não tenho mais falta de nada. Ele basta. Ele é suficiente, até no meio do deserto, seja para alimentar uma multidão, seja lá para o que for, Ele é suficiente. Aleluia. O único milagre mencionado nos 4 evangelhos é esse: a primeira multiplicação dos pães. O que está faltando, né, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus supre a nossa necessidade muito além daquilo que a gente pede. Você lembra da samaritana? João capítulo 4? Quem lembra da samaritana? Evangelho de João capítulo 4. Ela ia pegar lá, encher o seu cântaro, lembra? Encontrou com Jesus. E o Senhor falou: ó, se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria água e eu te daria água viva. E aquilo interessou o coração dela. Senhor, me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Resultado final da conversa: a mulher deixou o cântaro que estava acostumado a encher, ficou vazio. E o coração dela, acostumado a ficar vazio, encheu. Existem pessoas hoje, irmãos, que estão na mediocridade da vida espiritual, na vida de cântaro. Enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. E o Senhor naquele dia fez algo com aquela mulher, colocou dentro dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! O que estava faltando, Deus deu muito além. Ela queria só água para o cântaro, Deus encheu a vida dela com a presença do Espírito Santo. Aleluia! E isso mostra, irmãos, que nós precisamos abandonar coisas. Tem coisas na nossa vida que não fazem bem, que são supérfluas, que precisam ir embora, para Deus colocar o novo na nossa vida. O cântaro na vida dessa mulher, a capa que Bartimeu usava, foi a primeira coisa que ele jogou fora quando Jesus chamou ele. Alguém chegou para ele e falou assim: olha, ele está te chamando. Diz que ele jogou a capa fora. Por quê? Não vou precisar mais disso. Existem pessoas hoje que estão guardando a capa. Joga fora a capa, porque Deus tem algo novo para você. Aleluia. E existe, irmãos, aquela situação em que as pessoas pensam que tem tudo. Apocalipse capítulo 3, o pastor da igreja de Laodiceia, o Senhor vai falar para ele: você diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ilusão espiritual. Jesus vai dizer para ele: você é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É a palavra que o Senhor fala para ele. Porque ele está pensando que tem tudo e ele não tem mais nada. Quantas vezes a nossa vida espiritual vira algo de aparência, sem conteúdo. As pessoas se tornam religiosas, não têm mais poder de Deus na sua vida, não vivem uma novidade de vida. A Bíblia fala sobre essa igreja de Laodiceia, aonde o Senhor está do lado de fora batendo para entrar. E eles estão achando que está tudo bem, e o Senhor está do lado de fora. O Senhor vai aconselhar ele: olha,
Você quer ficar rico? Compra de mim ouro refinado no fogo. Sabe o que é isso, irmãos? É a glória de Deus. Você quer enxergar bem? Pega o meu colírio para ungir os teus olhos. Quer deixar de ficar nu? Se veste com as minhas roupas. E é isso que o Senhor quer fazer, irmãos. O que está faltando? Para terminar, Mateus capítulo 25, a Bíblia vai mostrar 10 virgens que vão ao encontro do noivo. 10 virgens que se preparam para ir ao encontro do noivo. Mas a preparação não é total. 5 delas não levam azeite. Você não sabia muito bem a hora que o noivo ia chegar durante a noite. Como é que nós vamos para o encontro do noivo e não levamos azeite? O azeite era colocado na lâmpada para iluminar. Para você perceber para onde estava caminhando, para onde estava indo. Como é que vai encontrar o noivo no escuro? Existem pessoas que estão juntas, fazem parte das 10 virgens, estão aguardando o noivo, mas está faltando o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo de um envolvimento. É a nossa vida envolvida na vida do Senhor. É o Senhor se envolvendo conosco. É o cuidado de andar no temor do Senhor. Quando falta o azeite, falta a luz, falta direção interior, entra a confusão. E o Senhor, irmão, está querendo acrescentar hoje na nossa vida o renovo de azeite. Se estiver faltando azeite na minha, na sua vida, que hoje o azeite volte. A comunhão, a presença, a doçura de estar em comunhão com o Senhor, de poder ouvir a sua voz. Quantas vezes, irmãos, o Senhor está falando, e o nosso coração resiste à voz do Espírito Santo. Aleluia! Precisamos do azeite. Lá em Êxodo capítulo 20, a Bíblia mostra que Deus começa a falar com o povo de Israel. O povo ouve Deus falar. No Monte Sinai, o Monte Sinai tem uma nuvem escura em cima do monte, o monte treme e pega fogo, porque pousou ali em cima uma parte da glória de Deus. Diz que Deus fala com o povo audivelmente. Quando ele termina, o povo vem falar com Moisés e fala assim: Moisés, não fale mais o Senhor conosco. Fala tu conosco. Mas que coisa boa quando Deus fala, irmãos. Que coisa boa. João capítulo 12, para terminar. João capítulo 12. Maria, irmã de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele está na festa agora, né? No jantar, na ceia. Lázaro está com ele à mesa. Todo mundo alegre, contente. Marta está ali servindo. Mas cadê Maria? Lá vem Maria. Maria vem trazendo o quê? Um vaso de alabastro com nardo puro. E ela entra. Eu acho interessante isso, porque o texto bíblico não diz que ela pediu licença. Ela se dirige até onde está o Senhor. Parte aquilo. E derrama sobre ele. Avaliado por Judas Iscariotes em 300 denários.
ou seja, 300 dias de trabalho, quase um ano, e ela derrama sobre o Senhor. E ele fala, por que esse desperdício? Judas Iscariote falou isso, mas o Senhor falou assim, deixa, ela fez uma boa ação para comigo. Sabe o que ele está dizendo? É como se ele estivesse falando, eu vou parafrasear ele, tá, irmão? Com todo temor, né? É como se ele estivesse dizendo assim, eu queria muito receber isso de você. Eu não pedi, mas você ouviu a voz do Espírito Santo. Tem coisas que Deus não pede, meu irmão. Mas quem tem o coração em Deus, percebe o que Ele está falando. E ela percebeu. Sintonia fina com o Espírito Santo. Às vezes está faltando isso na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus. Senhor, nós falamos hoje rapidamente sobre o que está faltando. Senhor, Tu bem sabes das nossas incompletudes, Senhor. Daquilo que falta. E daquilo que a gente acha que falta, mas que está pronto. E daquilo que a gente acha que está pronto e está faltando. Senhor, nós Te pedimos, toque em cada vida que está aqui hoje. Retorna o azeite, retorna a comunhão, a doçura da presença do Teu Espírito na nossa vida. Toca profundamente na nossa vida, Senhor. Restaura o nosso coração diante do Senhor. Que nós tenhamos uma confiança plena, como diz a Tua palavra, Senhor, que Tu és o bom pastor, que Tu és aquele que comanda todas as coisas, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Abençoa cada um que veio aqui hoje. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.